Ita, São Paulo, 2001. Um diapasão de frequência 400 Hz é afastado de um observador em direção a uma parede plana com velocidade de 1,7 metros por segundo. São nominadas F1, a frequência aparente das ondas não refletidas, vindas diretamente até o observador. F2, a frequência aparente das ondas sonoras que alcançam o observador depois de refletidas pela parede. E F3, a frequência dos batimentos. Sabendo que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, os valores que melhor expressam as frequências em Hz de F1, F2 e F3, respectivamente, são A. 392, 408 e 16 Hz. B. 396, 404 e 8 Hz. C. 398, 402 e 4 Hz. D. 402, 398 e 4 Hz. Ou E. 404, 396 e 4 Hz. Olá, meu nome é Edson Tomás. O tio tá aqui para ajudar você nessa vida bandida que é estudar física e matemática. Mas antes da gente partir para o vídeo de hoje, vamos ao nosso Momento Mendigo Youtuber. Deixe a sua curtida se nossa explicação for útil para você. Compartilhe o vídeo com quem também pode aprender com ele. Inscreva-se no canal e acione o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Deixe suas sugestões, dúvidas, críticas, etc. nos comentários. Faça um Pix para a gente, de qualquer valor. A nossa chave Pix é o e-mail do canal, dominandoamatéria@gmail.com. Se quiser se comunicar com a gente por esse e-mail, fique à vontade. E agora, vamos fritar os neurônios resolvendo mais um exercício de alto nível. Porque aqui a gente quer ver você dominando a matéria. A teoria por trás do exercício. Efeito Doppler. O efeito Doppler é caracterizado pela alteração da frequência de uma onda emitida por uma fonte, percebida por um observador quando há movimento relativo entre a fonte e o observador. O fenômeno recebe este nome em homenagem ao físico austríaco Christian Johann Doppler, que descreveu o efeito em 1842. O efeito Doppler pode ser percebido em uma onda sonora, uma vez que o som se torna mais agudo quando a fonte se aproxima do observador e mais grave quando se afasta. O efeito Doppler também pode ser percebido em ondas eletromagnéticas. Quando uma fonte de luz se afasta do observador, a luz tende ao extremo vermelho do espectro visível. Se, ao contrário, a fonte de luz se aproxima do observador, a luz tende ao extremo azul do espectro visível. Essas variações têm nomes específicos. Chamamos de redshift quando a luz se desvia para o vermelho e blue shift quando a luz se desvia para o azul. O efeito Doppler para ondas sonoras pode ser representado pela seguinte fórmula, onde f' é a frequência aparente, f é a frequência original da fonte, v é a velocidade do som no meio, V0 é a velocidade do observador. Positiva, se o observador está se movendo em direção à fonte. Negativa, se estiver se movendo na direção contrária. Vs é a velocidade da fonte. Positiva, se a fonte está se movendo em direção ao observador. Negativa, se estiver se movendo na direção contrária. Frequência de batimento. A frequência de batimento na ondulatória ocorre quando duas ondas de mesma natureza, mesma direção e mesma amplitude, mas com frequências ligeiramente diferentes, se sobrepõem. Isso resulta em uma onda cuja amplitude varia periodicamente, criando pulsos de intensidade chamados batimentos. A frequência dos batimentos é dada pela seguinte fórmula, onde Fb é a frequência de batimento, F1 e F2 são as frequências das ondas envolvidas. A resolução do exercício. Vamos recapitular os dados do exercício. A frequência de 400 Hz é a frequência do som produzido pelo diapasão. Vs igual a 1,7 metro por segundo é a velocidade com que o diapasão está se movendo.
V é a velocidade do som no ar. F1 é a frequência aparente das ondas do diapasão que vêm para o observador. F2 é a frequência aparente das ondas do diapasão que vêm rebatidas da parede para o observador. F3 é a frequência de batimentos. Pedem-se os valores de F1, F2 e F3. Primeiro, vamos calcular a frequência aparente F1 das ondas não refletidas, ou seja, que vêm direto do diapasão para o observador usando a fórmula do efeito Doppler. Substituímos os valores na fórmula. Observando que Vs é positiva, porque as ondas sonoras estão indo na direção do observador. 340 mais 0 é igual a 340. 340 mais 1,7 é igual a 341,7. Cancelamos metro por segundo com metro por segundo. E teremos que F1 é igual a 400 Hz vezes 0,95. Portanto, F1 é aproximadamente 398 Hz. As ondas de frequência F2 são aquelas refletidas na parede e, como não se fala em refração ou ângulo de reflexão, consideramos a reflexão total. Já que o observador está parado, ele irá perceber a mesma frequência que rebate na parede, que é a frequência como uma fonte se aproximando. Utilizamos a fórmula do efeito Doppler e inserimos nela os valores fornecidos pelo exercício. Observe que Vs é negativa, porque as ondas sonoras estão indo na direção oposta do observador, antes de refletir na parede e voltar para ele. 340 mais 0 é igual a 340. 340 menos 1,7 é igual a 338,3. Cancelamos metro por segundo com metro por segundo. E teremos que 400 Hz vezes 1,005 é igual a aproximadamente 402 Hz. Finalmente, a frequência de batimento F3 é a diferença entre F2 e F1. Substituindo os valores, teremos que F3 é igual ao módulo de 402 menos 398. Logo, F3 é igual a 4 Hz. Portanto, os valores da frequência F1, F2 e F3 são F1 igual a 398 Hz, F2 igual a 402 Hz e F3 igual a 4 Hz. Assim, o gabarito do nosso exercício é a letra C, 398, 402 e 4 Hz. Memorial de cálculo. O tio sabe que você sofre porque ele já sofreu também. Por isso, aqui estão as contas de divisão de números decimais, para você poder pausar o vídeo e entender direitinho como elas devem ser feitas. E aproveita para ver na descrição do vídeo, tem todas as nossas playlists com exercícios de física e matemática, para você estudar até passar no vestibular ou no concurso que você deseja. E lembre sempre, aqui a gente quer ver você dominando a matéria. Um big abraço e até a próxima.